Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, sou arquiteta e tô aqui para falar com você que quer construir a tua casa, cliente do coração. Vamos falar de terreno hoje? Porque você compra um terreno lindo, achando que tá fazendo um ótimo negócio e depois você descobre que o que você quer construir nele não dá. Se você não tem um terreno, não adianta nem você riscar um papel. Será que é um exagero? Preste atenção então, porque eu vou falar aqui sobre algumas questões importantes para você levar em conta na hora de você escolher o teu terreno. E só depois disso você pode realmente pôr aquela tua ideia no papel dentro de um lugar delimitado, chamado terreno. Eu divido em dois grandes tipos de terreno. Grandes coisa eu divido. Não sou nem IBGE, não sou nada. Quais são eles? Terrenos rurais e terrenos urbanos. Gente, se você pode se dar o luxo de de fazer uma casa numa chácara, ou se você mora numa chácara, se você é da área rural, ai, parabéns, viva a natureza. É muito mais simples a escolha tua. É só você olhar o teu terreno com calma, definir a vista, a brisa e projeto. A legislação é bem menos rigorosa. Tem que só prestar atenção se a tua chácara não tem um pedaço de proteção ambiental. Essa informação você consegue junto ao setor de urbanismo da prefeitura da tua cidade. Outra questão que você tem que se atentar são com os efluentes. Tem que ter sim o tratamento do quadro dos efluentes. O que são efluentes? Gente, o cocô nosso de cada dia, que faz parte da casa, não adianta a gente falar que não, e é uma preocupação muito pertinente. Se você não cuidar disso, não tem planta que resolva depois. Agora, se você faz parte do meu clube de pessoas que moram na cidade e gosta de tudo isso aqui, você tem que levar em conta localização. Presta atenção naquilo que está em volta do teu terreno. Se é uma coisa que você quer à sua volta ou não. Por exemplo, morar em frente a uma escola. Se você tem filhos que estudam nessa escola, é um pulo do gato. Favorece a logística, é ótimo. Agora, morar em frente à escola, se você é um senhor aposentado e que não tem filhos nessa escola, e é um martírio chegar em casa ou sair de casa no horário em que as crianças estão chegando, e é mãe que para o carro em frente à sua vaga de garagem, e aí você não quer buzinar porque a mãe, coitadinha, tá tirando a criança de lá de dentro, enfim, não é uma boa. Depois de você definir o bairro que você quer, o teu terreno, perto da onde, longe da onde, você tem que sim consultar junto à prefeitura da tua cidade o que é permitido construir nesse terreno que você identificou como potencial para tua casa. Ah, Edna, mas nem qualquer terreno que eu posso fazer uma casa, um comércio, sorveteria, indústria? Não é não. Depende muito do zoneamento da cidade. Se você clicar no card que eu vou deixar aqui, você vai ver que no vídeo anterior eu falei que escolhi um terreno das R2. Para fazer um comparativo de quanto que custaria comprar uma casa pronta ou construir uma casa. As R2 permite residência, mas é importante sim você ter essa informação em mãos, porque senão do teu lado pode ser construída uma indústria de inflamáveis, sei lá. E não é interessante morar do lado de uma indústria de inflamáveis, não é mesmo? O terreno urbano que você definiu baseado nessa vizinhança, ele vai ter alguns pormenores na legislação também que você tem que se atentar. E o primeiro deles é o coeficiente de aproveitamento. Eu vou dar um exemplo porque eu funciono melhor com exemplos, tá? Se eu tenho um terreno, comprei o terreno, digamos que seja aquele terreno do vídeo anterior de 400 metros quadrados. Comprei esse terreno de 400 metros quadrados. Eu tenho que consultar junto à prefeitura, na consulta para fins de construção, que você consegue indo na prefeitura ou em algumas cidades através da internet. Você vai consultar lá qual que é o coeficiente de aproveitamento do teu terreno. Esse coeficiente de aproveitamento, ele varia de 0, se for 0 você não pode construir nada, até 1. Se for 1, você pode construir a área máxima do terreno. Então, eu comprei um terreno de 400 metros quadrados, quanto que eu posso construir nele? 400 metros quadrados. Ai, que beleza, vou então cercar todo o meu terreno, enfiar, ó, negocinho lá, um telhadinho e sucesso. Não. Depois de você ter esse número em mãos, você vai ter que consultar a taxa de ocupação.
Taxa de ocupação, sim. O coeficiente de aproveitamento diz quanto você pode construir no teu terreno. E a taxa de ocupação diz como você vai poder construir no seu terreno. Geralmente essa taxa é um número percentual. Digamos que para esse terreno seja 50%. Então, eu posso construir nele 400 metros quadrados apenas em 50% do meu terreno. A grosso modo, eu posso construir metade dele, 2 andares, e daria os 400 metros quadrados. Junto a isso, a gente tem outra taxa muito importante para se levar em conta, que é a taxa de permeabilidade. Não me venha me reclamar-me da taxa de permeabilidade, que ou você é a favor da taxa de permeabilidade ou você é a favor de enchente. Quem é a favor de uma é contra a outra. É assim que funciona. A taxa de permeabilidade é uma regra da prefeitura que diz para cada lote quanto dele que tem que ficar permeável para a água da chuva entrar e assim a gente evitar alagamentos na nossa cidade. Então não adianta você pensar que naquele 50% do teu terreno que sobrou, você vai poder fazer uma calçada, porque cortar grama é chato pra caramba. Não. Digamos que a taxa de permeabilidade desse terreno seja 25%. Então, 1/4 do teu terreno tem que ficar permeável. Para que serve isso? Para a água da chuva aos poucos conseguir penetrar na terra e chegar ao rio gradualmente. E assim a gente evita os alagamentos. Alguns terrenos, eu já trabalhei em um, permitia impermeabilizar o terreno inteiro, mas para isso tinha que ser feito um esquema de contenção de cheia, que é mais ou menos uma piscina enterrada para que você tenha esse pulmão para encher com água da chuva. E todas as águas da chuva do terreno, das calhas, todas iam para essa caixa de contenção de cheias e aos poucos ela ia enviando essa água para o lençol freático. Tirando essas 3 grandes regras que têm que ser seguidas, que é coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade, a gente tem outras pequenas regras, como recuos laterais, recuo frontal, onde eu posso construir as janelas, não é toda a parede minha que eu posso construir uma janela, não posso construir uma janela de frente para o meu vizinho, encostadinha no muro. Assim como alturas, não é qualquer terreno que você pode construir a altura que você quiser. Por isso que uma obra só deve começar depois do aval da prefeitura. Apesar de nós arquitetos e os engenheiros também estarmos diariamente trabalhando com essas regras e aprovando projetos nas prefeituras, as regras mudam de uma cidade para outra. Então, quando eu faço obra em outra cidade, tenho que dar uma boa lida para poder entender o que é permitido ou não naqueles terrenos. E além disso, as regras mudam. Às vezes a gente pode comer bola, então não é porque a planta está desenhada, o projeto você amou e vamos fazer e vai caber no bolso, que vamos começar sem ter um alvará da prefeitura. Depois que você começar e estiver errado, vai ter que quebrar para arrumar. E aí, sai caro. Falando em preço, falando em caro, deixa eu falar uma coisa agora sobre escolha de terreno que interfere em custo. Existem tipos de terreno, existem topografias diferentes de terreno. Alguns terrenos estão em aclive, alguns terrenos estão em declive e alguns terrenos são retos. Eu fiz alguns desenhos, eu devia ser bem melhor em desenho, né? Mas não sou tanto, mas gosto de desenhar mesmo assim. Eu fiz alguns desenhos, eu vou colocar aqui, para vocês enxergarem os tipos de terreno e como que você pode se apropriar deles. Se eu tenho um terreno em aclive, vai sair muito caro e tenho propriedade para falar, porque já fiz isso em um terreno, você cavar ele e deixar ele em nível. Então ele está subindo. Se eu cavar aqui e tirar todo esse montante de terra, vai sair muito caro, porque eu tenho que fazer muros de arrimo para os meus vizinhos, porque os vizinhos construíram considerando que aquela terra estava ali. Então, para não haver desmoronamento e prejuízo na obra deles, na casa deles, você vai ter que fazer um muro de arrimo. E o que é um muro de arrimo? Ah, é só colocar lá 3 tijolos empilhados? Não. O muro de arrimo é um muro estrutural que serve para conter essas terras da vizinhança. Ele incomoda porque é um custo em algo que o cliente não enxerga a casa dele. Você gasta e você não viu 1 metro quadrado de parede erguido para tua casa. Então é uma coisa que causa um certo incômodo nos clientes. Não é ruim o terreno em aclive, é ruim você não se apropriar dele, da identidade dele. Então vamos pensar em fazer uma casa, como eu fiz nesse meu desenho, que use a favor da arquitetura, da paisagem, do uso, essa diferença de altura.
O terreno em declive não precisa se preocupar com o muro de arrimo, quem vai se preocupar é os teus vizinhos. Porém, você tem que se preocupar em fazer um sistema de contenção de enchente e alagamentos. Não é algo muito caro geralmente, tá? E além disso, você tem que ter em mente que as vistas que você terá da sua casa serão limitadas, né? Porque você está abaixo do nível da rua. O terreno em declive funciona abaixo do nível da rua. Eu também fiz um desenho mostrando como que a gente poderia se apropriar. Tem 2 vídeos no Instagram que eu coloquei de eu fazendo esses desenhos. É bem legal, num time-lapse. A gente tem também os terrenos planos. Geralmente eles acontecem dentro de condomínios fechados. Quero falar mais uma coisa sobre movimentação de terras em terrenos, tá? Eu acho isso muito não sustentável. Eu sou mais a favor da gente se apropriar do terreno como ele é. É mais barato e é mais sustentável. Quero falar também para você sobre insolação. Quanto de sol bate no meu terreno? Vá no terreno. Vá no terreno em vários horários do dia. Você está interessado em comprar um terreno para tua casa? Visite esse terreno. Porque o sol nasce para todos. Se esse todos não for vizinho de um arranha-céu que esteja do seu lado leste. Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes você compra um terreno que ele tem a localização em relação a norte, a sul, a leste, ótima. Mas aí você tem um vizinho super alto que te faz sombra a manhã inteira, tem outro vizinho super alto que te faz sombra a tarde inteira. Daí você não vai ter sol nunca, e aí você vai ter que subir muito sua casa. Ou você vai ter que conviver com essa casa com pouco sol. Para alguns lugares, se mora num lugar quente, ok. Mas para outros, não é ok. Aonde eu moro, por exemplo, é uma cidade bem úmida. Se a gente não tiver sol entrando no inverno, ela mofa. A casa mofa. Não é tinta anti-mofo que dê jeito. E mesmo que você compre um terreno numa cidade úmida que seja sombra, o importante é você estar consciente disso, até para você barganhar no valor. Outra coisa que é muito válida para você fazer antes de comprar teu terreno é caminhar por ele, sabe? Vai mesmo, pisa mesmo, entenda que tipo de terreno você está comprando. Eu sei que nenhum de nós é expert em sondagem. Eu, pelo menos, não sou expert em sondagem. E na hora certa, a gente vai fazer a sondagem do teu terreno para encaminhar para o projetista de fundação, para ele fazer a melhor fundação para o teu terreno. Mas vale a pena caminhar até para essa questão de preço. Eu já peguei terrenos que até a metade deles são ótimos, da metade para o fundo é um banhado. E a gente teve que prever drenagem desse terreno. Senão depois essa água vai minando no piso. Sabe a água minando no piso? Muita gente se queixa disso no meu Instagram. Eu acho que sobre terrenos é isso, gente. Eu espero mesmo ter ajudado. Eu espero ter ajudado quem esteja pensando em comprar e construir. Porque são questões muito fáceis de resolver se você estiver consciente do que você está comprando. E questões caras e difíceis se você não tiver consciência do que você está fazendo. Comprar por impulso ou decidir baseado em um único fator e depois ter uma surpresa desagradável. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha, comenta aqui embaixo se você já comprou teu terreno, se você não comprou ainda, qual dúvida você tem, que surpresa você teve se você já comprou e fez tua casa. Conta pra gente, a gente quer saber. Até!